Você já ouviu falar no liberalismo teológico? Já ouviu falar? Sabia que ele é uma praga que tem degradado o cristianismo? Ele é um parasita, é um parasita que tem sugado os nutrientes da fé cristã. Todas as igrejas da Europa que aderiram a este movimento morreram espiritualmente. Você sabia que ele é muito sedutor? Desde o seu surgimento, que ele vem conquistando espaço e tem disseminado as suas heresias. Mas quais as raízes históricas deste movimento? Como surgiu? De onde ele eclodiu? Bem, no século XVIII, houve uma tentativa de conciliação entre o cristianismo e o racionalismo. Né? Dessa tentativa de conciliar, aí surge uma aberração teológica chamada liberalismo teológico. Cuidado para não confundir com o liberalismo político, liberalismo econômico. Eu falo do liberalismo no campo teológico. Entendeu? Liberalismo teológico. Qual é a teologia deste movimento? A sua teologia ela é totalmente heterodoxa. Se você fizer uma análise paralela entre a fé cristã e o liberalismo, você vai constatar que trata-se de uma teologia heterodoxa. Uma teologia, além disso, uma teologia herética. Entendeu? Para o liberalismo teológico, todas as religiões têm faíscas da sabedoria divina. Ou seja, todas as religiões têm expressões de Deus. Então, Deus se revela através das religiões. Entendeu? Deus se revela através das religiões. Quando a Bíblia diz que salvação só em Jesus. Então você observa aí o contraste. Observa o contraste entre o liberalismo teológico e a palavra de Deus, a fé cristã. Observa-se que o liberalismo teológico, além de ser universalista, ele traz uma proposta que é ecumênica. Ou seja, ele pretende a unificação de todas as religiões. Aí vai entrar uma pseudo-unidade. Pseudo-unidade. Você sabe qual é o conceito de pecado que os teólogos liberais trazem? Para os teólogos liberais, o pecado só existe na realidade subjetiva, ou seja, na consciência humana. O pecado não tem a sua consumação, ela só tem a sua concepção, ou seja, ela é concebida, ela nasce na consciência. Não existe pecado fora da consciência, externa à consciência. Sendo assim, o pecado é fruto das projeções psicológicas. Então nega o pecado. Então você observa-se que o liberalismo teológico, ele tem uma certa semelhança com o pelagianismo. Tem semelhança com o pelagianismo. Qual é o método de interpretação da Bíblia do liberalismo teológico? Qual é o seu método hermenêutico? Bem, os teólogos liberais fundaram aquele método no método histórico crítico. O histórico crítico. Entendeu? Método histórico crítico, que ele é totalmente desconstrucionista. Um dos ícones, um dos proponentes deste movimento foi um alemão chamado Friedrich Schleiermacher. E este cidadão disse o seguinte, que a Bíblia tem 2 cânons. Veja que bizarrice, que desrespeito à Bíblia Sagrada, à fé cristã. Ele diz que a Bíblia tem 2 cânons, o cânon normativo e o cânon formal.
E o cânon formal está sobrepondo ao normativo. O cânon normativo está se extinguindo e o cânon formal está prevalecendo. Entendeu? Aí vem um teólogo liberal também chamado Bultmann, Karl Rudolf Bultmann. Ele ensina que a Bíblia é um livro mitológico. Tem que ser demitologizado. É a demitologização da Bíblia para uma compreensão. Que para o liberalismo teológico, milagres não existem, são mitos. Ressurreição não houve, são mitos. Não houve, são mitos. A ascensão de Cristo é um mito. Cristo Salvador é um mito, existe o Cristo histórico, não o Cristo Salvador. Veja, existe o Cristo histórico, não o Cristo Salvador. Então só observa que eles negam a inerrância, a veracidade da Escritura Sagrada. Entendeu que coisa? Já vem aquele outro teólogo, o Karl Barth, ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra. Ela contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra, ela contém. Então para nós isso é um desrespeito, né? Que ela é a nossa regra de fé e prática, é o conteúdo das nossas aspirações. Como demitologizar a Bíblia? Já dizia Bultmann, Karl Rudolf Bultmann. Bem, o leitor tem que aproximar da Bíblia não com essa mentalidade voltada para dogmas e pressupostos religiosos. Isso é alienação na concepção deles. Então você tem que voltar para a Bíblia, tem que aproximar da Bíblia com uma mentalidade crítica e racionalista. Observa você que quando Paulo diz que o culto é racional, ele não diz que é racionalista, diz que é racional. Racionalidade é diferente de racionalismo. Olha o ismo entrando. Sabe que o ismo é ideológico, aí tem uma ideologia por trás disso. O ismo é ideológico e a ideologia visa uma dominação. É isso? Visa uma dominação. Então é isso que você tem que aproximar da Bíblia, não com essa mentalidade voltada para dogmas, mas com uma mentalidade racionalista, unicamente voltada para a razão. Então você tem que pegar a Bíblia, fazer uma releitura, uma reinterpretação, uma redefinição para reconstruir. Então esse é basicamente o método de interpretação, entendeu? Do liberalismo teológico. É um método histórico crítico. Entendeu? Você tem que pegar a Bíblia, reler, redefinir, reinterpretar para reconstruir. Isso é uma bizarrice sem precedentes. Entendeu? Ou seja, para eles, quem vai dar sentido ao texto é o leitor, é o intérprete. A essência do pensamento do autor não importa. Ele tem que desconstruir o pensamento do autor. Para a hermenêutica saudável, sadia, entendeu? O que importa é o que está no texto. A gente não pode desconstruir o texto. Por exemplo, as cartas de Paulo dizem o que Paulo quis dizer. Entendeu? Então, o que é que um servo de Deus, o que é que um teólogo, que não é esse teólogo liberal, faz? Eles pegam o texto, interpretam o texto, sem desconstruir, mas como ele está, obedece a alguns princípios de hermenêutica, como a contextualização do texto, por exemplo. Então ele interpreta o texto, descobre o que está no texto e expõe o texto para abençoar as pessoas. Aí você observa, e a hermenêutica, que é a interpretação, e a exégese, que é a exposição do texto sagrado. Entendeu? Você interpretação e exposição. Você abençoa a si e está abençoando outras pessoas, que está expondo a palavra de Deus. Tá, o liberalismo teológico não. O método não é esse. A essência do pensamento do autor não importa. Você tem que desconstruir, que é você que vai dar sentido ao texto. É você que vai dar significado ao texto. Então observa-se que trata-se de um método de interpretação desconstrutiva. É desconstrucionismo puro. Para nós isso não importa. Entendeu, querido? Nós sabemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Esse é o conteúdo das nossas aspirações.
conteúdo das nossas aspirações. O conceito que eles têm de que pecado é fruto da mente humana contrasta com a Bíblia. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos, por isso é que todos pecaram. Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, querido, esse movimento do liberalismo, ele é sedutor, ele é muito sedutor. Ele tem encontrado o terreno fértil, tem se disseminado. Então tem matado muitas igrejas da atualidade. Tem igrejas que não acreditam mais em milagres. Não crê mais na revelação de Deus. O racionalismo teológico, a palavra já diz racionalismo. Você tem que racionalizar tudo. Entendeu? Aí eles colocam a razão acima da fé. Acima da fé. Aí eles negam milagres. Então, são os cessacionistas. Nós somos continuistas. Acreditamos que os milagres acompanham o servo de Deus. E esses sinais seguirão aos que creem. Eles acreditam que não. Então tenha cuidado você com o liberalismo teológico. Que Deus possa iluminar o seu entendimento. A sua capacidade de interpretar a Bíblia. E a sua capacidade de expor o texto sagrado. Ou seja, que você seja um bom hermeneuta e que você seja um bom exegeta.